nós aprendemos com os Zooms e com os webinars é cumprir. Não há atrasos. Olha, que é este sinal? Pipi, pipi. Muito boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, dizer que é um gosto, um prazer estarmos aqui mais uma vez neste terceiro encontro dos cuidadores de crianças e jovens em idade escolar. E é um prazer ver-vos de boa saúde, uns com algum sorrisinho nos lábios, outros com uns sorrisinhos mais nos olhos, mas é bom, depois deste período que ainda estamos em pandemia, encontrarmos de boa saúde, com as nossas lutas, com os nossos desafios, mas estamos cá, é o que interessa. Portanto, bem-ajam, muito obrigada pela vossa presença. Dizer-vos que, tal como ao prometido, cá estamos nós mais uma vez para ir ao encontro das necessidades diagnosticadas pelas famílias e num dos últimos, se não me engano, penúltimo encontro, um dos temas apontados foi precisamente ter mais informação sobre os direitos dos pais e acompanhamentos, os adotantes e cuidadores, portanto, qual era os direitos dos trabalhadores que tinham filhos, não eram, portanto, adotantes, que direitos é que tinham para assistência a essas mesmas filhos e dependentes. E, nesse sentido, tal como foi prometido, nós contactámos a ACT, que prontamente se mostrou disponível para vir partilhar as suas competências, o seu saber, na pessoa da diretora do Centro Local de Entre Douro e Voga, que é a doutora Wanda Caramelo, que aproveito a oportunidade para cumprimentar e, em simultâneo, também agradecer a amabilidade de estar aqui no Aeroparque, neste momento quase vazio, porque esta nova normalidade impõe que estas sessões sejam feitas agora via Zoom, as novas plataformas que os nossos filhos já estavam muito habituados, mas nós não estávamos tão adaptados a esta nova realidade, mas vamos nos adaptando e torna-se muito mais fácil e é execuível e podemos estar aqui em conjunto a partilhar e a aprender e a saber mais sobre novas realidades. Por isso, sem grandes demoras, portanto, mais uma vez, cumprimentá-los a todos. Falta-me cumprimentar também a nossa cara a Vânia, da intérprete de língua gestual, que mais uma vez também está aqui para traduzir, e aos técnicos da autarquia que estão aqui presentes, também agradecer toda a logística que tornou possível este terceiro encontro. Vou já de imediato passar a palavra à doutora Wanda Caramelo. Como já disse, ela é diretora do Centro Local de Entre Douro e Voga. Trabalha na Autoridade para as Condições de Trabalho, que abarca uma área enorme, que é Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Oliveira de Azemães, Valcambra, Arouca e Castelo de Paiva. Uma área, não só em termos de área, penso que tem mais complexo, ainda que estávamos há bocadinho a falar, em termos de quantidade de empresas
que este território tem, a nível de desde a cortiça, calçado, metalomecânica, automóveis. Nós somos um território de muito trabalho, de muito empresarial, muito industrial, e que neste momento também muitos desafios tem pela frente, até no combate, na prevenção e segurança face à pandemia que estamos a atravessar. Mas hoje o tema é o outro e então passava-lhe a palavra, agradecendo mais uma vez a disponibilidade de estar aqui neste final de tarde de uma sexta-feira a partilhar com este grupo de pais ansiosos para saber que direitos têm para a assistência dos seus filhos. Obrigada. Julgo que já tenho o meu micro ativado. Então, muito boa tarde, enfim, já à noite a todos. É um enorme prazer estar aqui, enfim, muito desejava conseguir estar convosco fisicamente, presencialmente, porque é verdade que, apesar das novas tecnologias nos facilitarem e provavelmente muitas vezes tornarem também esses nossos encontros mais acessíveis, elas não substituem a presença física de um olhar, de um sorriso que naturalmente o facto de estarmos fisicamente na mesma sala podia permitir. Mas enfim, eu sou especialmente carente dessa proximidade física, de maneira que este é a primeira nota. Vou fazer um esforço enorme por conseguir exprimir-me desta forma à distância, esperando conseguir fazê-lo e conseguir passar a mensagem para vocês que estão aí em casa. Naturalmente que é um gosto enorme estar aqui a convite da Sra. Vereadora, naturalmente não podia deixar de o fazer, porque o tema é extremamente interessante e espero conseguir ajudar a esclarecer algumas questões que entretanto possam surgir. E também me dá a oportunidade, naturalmente, para apresentar à ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, que é um serviço que, localizado em São João da Madeira, ou seja, com sede em São João da Madeira, tem, como a Sra. Vereadora disse, competência territorial nestes concelhos todos que foram identificados. Portanto, temos uma vasta área territorial e, para além disso, como também a Sra. Vereadora apontou, temos sobretudo problemas que têm a ver com o mundo do trabalho e nesta região bem sabemos que somos uma região de muitas empresas, altamente industrializada e, portanto, as situações laborais colocam-se em grande número e em grande variedade, em grande complexidade, enfim, a ACT tem realmente grandes desafios aqui na nossa região. Dizer-vos que a ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, tem 32 serviços desconcentrados espalhados ao longo do país e na verdade, São João da Madeira é um desses 32 serviços desconcentrados e nós temos competências essencialmente em duas grandes áreas. Por um lado, as relações laborais, que nós conhecemos como sendo as questões do salário, dos tempos de trabalho, das categorias profissionais, das funções que fazemos enquanto trabalhadores. Por outro lado, outro núcleo grande de matérias tem a ver com a segurança e saúde no trabalho. E, naturalmente, a doutora Cristina bem disse, no contexto em que vivemos, estas questões da segurança e saúde no trabalho, se já antes eram importantes, agora então assumiram uma importância redobrada. Dizer-vos só que a ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, foi considerado um serviço prioritário. Portanto, neste contexto de pandemia em que vivemos, nós realmente recebemos essa indicação de que estaríamos a par da saúde e outros da emergência médica, enfim, a par de outros serviços, ser considerados como serviço prioritário. E, portanto, acreditem que não temos tido mãos a medir para tantos problemas, para tantas necessidades de resposta aos trabalhadores da nossa região. Mas, enfim, fazemos esse esforço. O tema de hoje é realmente um tema muito interessante. Eu tenho na apresentação alguns pontos que vou avançar, porque não quero de modo nenhum cansar-vos com aquilo que não seja o essencial da questão que julgo ter sido por vocês colocada enquanto necessidade, ou seja, direitos dos pais adotantes, trabalhadores, no que concerne à assistência a filhos com deficiência. Portanto, dizer-vos que também a ACT
domina ou trabalha ou tutela as questões do trabalho, as questões ligadas à segurança social. Na verdade, nós fazemos parte do mesmo Ministério, mas são um organismo à parte, um organismo diferenciado. Eu, no entanto, tentei, naturalmente, porque funcionamos com articulação, anotar algumas questões que também têm a ver com a segurança social, só para ficarmos com essas pistas, essas ideias, sendo certo, e diria isto logo desde o início, que a ACT é um organismo independente, autónomo, da segurança social e, portanto, não tutela estas questões da segurança social e, com certeza, não vos poderei ajudar nas questões que têm a ver de um modo mais específico com as questões da segurança social. No fundo, o que é que eu pensei que podia ser útil? E farei ao longo da nossa conversa estas pistas e depois, naturalmente, na parte aberta a questões, estarei totalmente disponível para tentar esclarecê-las. O que eu pensei foi, se calhar, aquilo que é esperado da minha parte é que ajude a perceber quais são os direitos que estes pais, enquanto trabalhadores, ou seja, tendo a condição de pais trabalhadores, podem invocar nos seios das suas empresas, porque, na verdade, só conhecendo estes direitos é que nós podemos fazer-nos valer deles. É certo que, do outro lado, temos os nossos empregadores, mas há bocadinho, enfim, estávamos aqui a falar com a agência Lusa e a senhora jornalista perguntava, mas do lado dos trabalhadores provavelmente não nos respeitarão. Pois muito bem, temos todos um caminho a fazer e naturalmente que a ACT está nesse caminho também, mas aquilo que eu acho que nesta sessão deve ser o foco é eu, enquanto pai e mãe, o que é que posso, aquilo a que tenho direito no meu contexto de trabalho, na condição da necessidade de prestar assistência ao meu filho com doenças crónicas ou deficiência. Portanto, no fundo é isto. A minha apresentação, no fundo, tinha um resumo de 6 tópicos que têm a ver com todos os direitos inerentes à parentalidade. Enfim, é a terminologia que se usa para falar de direitos de pais e de mães, das mães. Nós hoje usamos os direitos da parentalidade, estão incluídos os direitos do pai e os direitos da mãe. Mas vou avançar esses pontos e vou centrar-me só, até porque não, para não ser muito cansativa, naquilo que tem efetivamente a ver de modo muito direto com os direitos dos nossos pais trabalhadores para assistência a filhos com deficiência. E sendo assim, vou falar de 3 coisas que arrumei os assuntos assim em 3 coisas. Por um lado, licenças, que licenças é que têm e podem usar do ponto de vista laboral junto das empresas onde trabalham. Por outro lado, faltas, como é que este regime das faltas, que proteção é que dá a estes pais nesta condição especial, e por outro lado também alguns aspectos muito específicos ligados à organização dos tempos de trabalho, como é que o tempo de trabalho, os horários de trabalho podem ser melhor organizados de maneira a permitir uma melhor compatibilização entre a vida pessoal e a vida profissional destes pais na condição de pais com necessidades de prestar assistência especial a estes filhos. Dizer-vos também, eu não vou fazer aqui nenhuma história, não faz sentido nenhum perder tempo com isso, mas só a título de curiosidade. É verdade que na nossa Constituição da República, enfim, a nossa lei geral, está lá previsto que o Estado tem o dever de proteger os direitos dos pais e das mães, nesta dimensão tão social e nobre que têm, nestes valores tão ricos que têm na sociedade. Mas a verdade é que só em 1984, vejam só, enfim, eu estou a ver aqui algumas carinhas, não vejo todas, mas enfim, provavelmente todos os que aqui estamos temos alguma memória destes tempos. Só em 1984 é que surgiu a primeira lei que de alguma forma veio dar alguma proteção especial à condição da maternidade e da paternidade. E há outra curiosidade,
Só passado dos 10 anos, ou seja, só em 95, é que esta lei geral veio incluir aspectos particulares relativamente aos pais trabalhadores de filhos com especiais necessidades, ou seja, problemas crónicos ou deficiência. Imaginem só que foram precisos 10 anos para que, na verdade, no nosso quadro legal tivéssemos uma especial atenção a esta circunstância especial. Eu também acho que, desde então, o percurso tem sido mais rápido, a sociedade tem estado muito mais sensibilizada para esta questão, todos temos um papel neste contexto e, enfim, vamos acreditar que, naturalmente, o nosso quadro legal vai tendo cada vez mais a atenção que este tipo de situação deve efetivamente conter. Eu avançava agora para a partilha do meu ecrã, para partilhar a minha apresentação. Enfim, vai ser aqui um desafio tecnológico, vamos ver se eu consigo vencer. Eu julgo que, neste momento, os pais lá em casa já conseguem ver. Se não, Filipe, dá-me uma ajuda. Tinha que ser, Filipe. Eu disse logo que não ia conseguir. Oh, meu Deus, esqueci da partilha, é verdade. Obrigada. Enfim, pronto, eu acho que sim. Agora já conseguem ver lá em casa a partilha do meu ecrã. Eu então, tal como dizia, e agora queria só avançar, segundo desafio. Ok. Então, como dizia, eu tinha sumariado estes aspectos que estão aqui, licenças, dispensas, faltas, particularidades relativamente ao tempo de trabalho, depois especial proteção quanto à segurança e saúde no trabalho e também uma especial proteção no caso de expedimento. Mas como todos estes pontos que estão aqui a branco não têm nenhuma condição específica para os nossos pais, enquanto pais de meninos com portadores de deficiência ou doenças crónicas, eu vou avançar para não perdermos muito tempo. E então pus aqui a verde só aqueles aspectos que na realidade são mais específicos, enquadram melhor a vossa circunstância. E então vou começar pela questão das licenças. Porque, olhem, no Código do Trabalho, os direitos dos pais definem-se desta forma, separam-se desta forma: licenças, dispensas, faltas, tempos de trabalho, proteção quanto à segurança e saúde e proteção especial em caso de despedimento. E vamos ver agora, então, o que é que cada uma destas condições tem de especificidade relativamente aos meninos com deficiência ou doença crónica. No contexto das licenças, existem estas licenças que nós chamamos de licenças parentais, portanto, licenças para pais e mães que estão previstas no Código. A licença parental inicial que toda a gente conhece, a licença dos 120 dias que a mãe tem a seguir ao parto, a licença parental exclusiva da mãe, todos nós sabemos também que a mãe tem um período obrigatório em que tem que ficar obrigatoriamente a seguir ao parto, se bem que possa gozar um pouco desse tempo antes do bebê nascer. Enfim, a licença parental exclusiva do pai, que é, enfim, uma modalidade de licença mais ou menos recente no nosso quadro jurídico e que com certeza faz aqui uma abordagem à necessidade do pai também se envolver muito nesta fase da família. E depois há aqui uma licença específica que tem a ver com a licença para assistência a filho com deficiência ou doença crónica. E era aqui que eu ia parar. Eu vou então avançar todas as outras, porque realmente não teremos tanto tempo quanto isso, e vou parar nesta especial licença para assistência a filho com deficiência ou doença crónica. Enfim, estas são as outras licenças que nós temos previstas no nosso código. E depois, aquilo que realmente eu queria notar aqui. Então, o que é que o nosso Código do Trabalho diz? Diz que os progenitores, portanto pai e mãe, têm direito a uma licença. Esta licença é prorrogável até 4 anos, sendo que, de um modo especial, ela pode alargar-se até aos 6 anos, desde que devidamente justificada do ponto de vista médico. Deixem-me ver só se eu tenho aqui mais à frente
Exatamente, julgo que tenho aqui isto de uma forma um bocadinho mais sistematizada. Mas então o que é que significa isto? Significa que eu, enquanto, na qualidade de pai, na qualidade dos pais, portanto, um dos progenitores, é preciso que isso fique bem vincado, não são ambos, apenas um dos progenitores o pode fazer, tenho direito a ausentar-me justificadamente do trabalho para prestar assistência a filho ou adotado com doença crónica sem limite de idade. E, portanto, esta é uma condição que muitas vezes não é conhecida. Nesta condição de assistência a filho com deficiência ou doença crónica, não há limite de idade para os pais poderem beneficiar desta licença. A quem é que ela se aplica? Aos pais e adotantes trabalhadores, na verdade. Ela tem uma duração de 6 meses inicial, que é prorrogável até ao limite máximo de 4 anos, mas este pode ir até aos 6 anos, se devidamente justificada do ponto de vista médico, caso o filho tenha 12 ou mais anos. E também naturalmente que há aqui algumas condições. Perguntar-me-ão, então, mas quem é que pode usar essa licença? A licença pode ser usada por um dos titulares, ou seja, pelo pai ou pela mãe, e sendo que o pai ou a mãe podem combinar entre si que em períodos sucessivos existirá mudança, ou seja, o pai pode usar inicialmente, pode seguir ser mãe, ou vice-versa, sendo que naturalmente não podem usá-la em simultâneo. E, naturalmente, também que durante este período de licença o trabalhador ou a trabalhadora não pode exercer nenhuma atividade profissional incompatível com a finalidade da licença, que é exatamente cuidar, prestar assistência ao seu filho, e é para isso que ela existe, portanto, não é para o exercício de atividade profissional diferente. Depois podem perguntar assim, então, mas então que formalidades é que eu tenho que cumprir? O que é que eu tenho que fazer para poder beneficiar desta licença? Aquilo que o trabalhador ou a trabalhadora tem que fazer é informar a sua entidade empregadora por escrito, com uma antecedência mínima de 30 dias antes do início do gozo da licença, e esta comunicação escrita tem que tem que ter 4 requisitos obrigatórios. Tem que ter expressamente a data de início de termo do período da licença, tem que incluir a menção de que o outro progenitor tem uma atividade profissional e que não está a gozar da licença e nem está inibido ou impedido totalmente de exercer o poder paternal. Tem que dizer também que o menor vive com o progenitor em comunhão de mesa e habitação e que, naturalmente, não está esgotado o período máximo de duração da licença, portanto, ela pode ser requerida até ao seu limite máximo. Aqui eu tentei colocar algumas questões que têm a ver com como é que este tipo de licenças é subsidiada, que é uma questão muito importante. Eu, enquanto pai ou mãe, sendo beneficiária desta licença, a que é que tenho direito do ponto de vista da subvenção do Estado? E é tal matéria que eu vos dizia há pouco, que não sendo a competência direta da ACT, da Autoridade para as Condições de Trabalho, porque aqui é a Segurança Social que tutela toda esta matéria, eu entendi que podia ser muito relevante dar-vos aqui algumas pistas e, como ideia geral, fica enfim, a informação de que, na verdade, o trabalhador ou trabalhadora nesta condição terá sempre direito a um subsídio por parte da Segurança Social igual a 65% da sua remuneração de referência. Eu tentei pôr aqui um documento que naturalmente vocês depois com mais tempo poderão consultar, ele está perfeitamente disponível no site da Segurança Social, não sei se conseguem ver lá em casa. Sim, Filipe? Não. Isto era muito arriscado, fazer uma ligação a um link. Assim, sim, já estão em casa. Obrigada. Sim, obrigada. Pronto, era só para que vocês ficassem com esta indicação. Neste site da Segurança Social encontrarão muita informação detalhada sobre as condições da atribuição deste subsídio, portanto, subsídio para assistência a filho com deficiência, doença crónica ou doença oncológica, portanto, todos os requisitos, quais as condições, qual a duração em que a licença é subvencionada pela Segurança Social, como é que é feito o pagamento, como é que é feito o cálculo, quais os documentos que têm
devem ser preenchidos para aceder dos formulários que a Segurança Social tem já pré-definidos para podermos aceder a esta subvenção. Enfim, todas as condições estão aqui indicadas neste site, que vocês com certeza, se assim tiverem interesse, com mais tempo poderão consultar. E eu pus aqui só aquelas condições muito genéricas para ser beneficiário deste subsídio. Do lado da criança, naturalmente, tem que estar demonstrada a deficiência, doença crónica ou doença oncológica e fazer parte do agregado familiar. Do lado do beneficiário, do pai ou da mãe, tem que ser apresentada a certificação médica, tem que ser pedido o subsídio dentro do prazo e tem que ser cumprido o prazo de garantia. Mas o que é isto, o prazo de garantia? No fundo, é eu ser trabalhador, estar inscrito na Segurança Social e ter descontado por um período mínimo de 6 meses. Há também um documento que eu vou sugerir que, se tiverem interesse, o leiam. Bem, não é possível neste caso. Pronto, muito bem. Este documento é um guia, que se chama mesmo Guia para a atribuição de licença para assistência a filho com deficiência ou doença crónica. É um documento importante, caso tenham interesse em perceber um pouco melhor como é que podem ser beneficiários desta licença ou do pagamento desta licença junto à Segurança Social. Se quiserem tomar nota, chama-se mesmo Guia para a atribuição de licença para assistência a filho com deficiência ou doença crónica. Também sugeria uma análise mais cuidada, se tiverem interesse nesta situação. Pronto, aqui a questão das dispensas, como eu vos dizia, os direitos da parentalidade têm aquelas separações todas. As dispensas eu vou avançá-las, porque não há aqui nenhuma condição especial que se aplique aos pais na circunstância que estamos aqui a falar hoje. Nós vamos todos conhecendo mais ou menos estas circunstâncias, provavelmente não com este nome técnico de dispensas, mas a dispensa para a avaliação para a adoção, a dispensa para a consulta pré-natal, a dispensa para a alimentação e alimentação, são dispensas gerais de qualquer pai ou mãe na condição de exercício da parentalidade e que não são específicas desta circunstância, mas que naturalmente os nossos pais que estão a assistir lá em casa terão também toda a legitimidade para as invocar e gozar. Enfim, eu vou então passar. Se depois houver alguma questão que queiram discutir melhor, assim o faremos. Relativamente às faltas, eu nas faltas eu iria parar aqui. Então, eu dizia-vos, as licenças já vimos. Relativamente às dispensas, passámos à frente. Relativamente às faltas, o que é que eu acho que era importante perceber aqui? Que, na verdade, o Código do Trabalho tem aqui uma condição especial para a circunstância dos nossos pais, dizendo o seguinte: então, eu posso faltar para prestar assistência ao meu filho? De que modo? Durante quanto tempo? Como é que isso está definido? O nosso código diz-nos que até 30 dias por ano eu posso faltar para prestar assistência inadiável e imprescindível em caso de doença ou acidente a um filho menor de 12 anos ou, independentemente da idade, a um filho com deficiência ou doença crónica. Portanto, estes 30 dias, neste caso específico, não têm como baliza a idade dos nossos meninos. Portanto, os meninos aqui podem ter qualquer idade, que na verdade eu tenho a possibilidade de faltar para lhe prestar assistência até 30 dias por ano. Depois, sim. Vamos partilhar novamente, é isso? Sim, Filipe. Eu posso arrastar só aqui estes quadradinhos, Filipe. Eu gosto muito de os ver, porque consigo ver as carinhas dos nossos pais, mas... Ok, perfeito. Obrigada. Pronto. O que é que o meu empregador me pode exigir? A minha entidade empregadora pode exigir? Pode exigir que eu faça prova deste caráter inadiável e imprescindível da necessidade de prestar assistência e pode exigir-me também uma declaração de que o outro cônjuge, o pai ou a mãe, exerce atividade profissional, porque no fundo não está disponível para cuidar da criança, porque está igualmente a trabalhar e não está a faltar pelo mesmo motivo ou até que estará absolutamente impossibilitado de prestar assistência.
Portanto, 2 documentos, prova do caráter inadiável e imprescindível da assistência e declaração sobre compromisso de honra. Eu declaro sobre compromisso de honra de que o outro cônjuge, pai ou mãe, não, exercendo atividade profissional, não está disponível para prestar esta assistência ao meu filho. E esta assistência é subvencionada pela Segurança Social num montante igual a 65% da remuneração de referência do beneficiário, como vos dizia há pouco também. Enfim, eu acrescentei aqui só ao lado a questão das faltas para assistência à neto, é uma das alterações mais recentes da nossa legislação laboral. No fundo, o nosso legislador deu aqui também a possibilidade aos avós de, em determinadas circunstâncias, poderem também faltar ao trabalho para prestar assistência aos seus netos. Naturalmente que impôs condições, tem que haver a demonstração de que vive em comunhão de mesa e habitação, portanto vive com os avós e que seja filho adolescente com idade inferior a 16 anos. Uma situação específica, uma particularidade do nosso regime que também veio aqui prever a possibilidade dos avós poderem estar dispensados no sentido das faltas serem justificadas ao trabalho quando a prestar assistência aos seus netos. O terceiro aspecto que eu trazia aqui era esta questão da organização dos tempos de trabalho. Portanto, vimos as licenças, vimos as faltas e também há aqui condições especiais para a organização do tempo de trabalho, para prestar assistência a fim de menor consciência ou doença crónica. E aqui eu diria o seguinte. O nosso regime do Código do Trabalho diz que os nossos pais trabalhadores, sendo que quando os menores têm idade não superior a 1 ano, têm direito a uma redução de 5 horas do período normal de trabalho semanal. Olhem, eu da experiência que vamos tendo lá na ACT, a noção que temos é que esta norma é muito pouco exercitada, ou seja, que os nossos pais, na verdade, exercitam pouco esta possibilidade de redução de 5 horas do período normal de trabalho semanal, portanto, normalmente 40 horas, não é? Para poderem, na verdade, prestar assistência aos seus meninos com deficiência ou doença crónica. Claro que há aqui condições que não podia deixar de ser. Quando um dos progenitores não exercer atividade profissional, no fundo seria esse que estaria disponível para prestar esta assistência e não estiver impedido ou inibido de exercer o poder paternal, não há lugar ao exercício deste direito. Na verdade, quando estão preenchidas estas condições, será o outro progenitor que estará mais disponível para prestar assistência. Naturalmente que também o direito não pode ser exercido pelos dois, portanto pode ser exercido apenas por um deles, mas pode ser por ambos em períodos sucessivos, ou seja, sou eu agora, tu és depois e depois trocamos. Portanto, nunca em simultâneo, mas em períodos sucessivos. E o que é que o trabalhador tem que fazer? Que formalidade é que tem que cumprir? Tem que comunicar ao seu empregador a sua intenção de usufruir desta redução, com 10 dias de antecedência ao seu início, portanto tem que dar aqui um pedido para que a entidade empregadora possa organizar e reorganizar enfim, o trabalho com vista a permitir esta redução de 5 horas e apresentar atestado médico comprovativo da situação de deficiência ou doença crónica e declarar também sob compromisso de honra que o outro progenitor tem atividade profissional, portanto não está disponível para o fazer, ou que está impedido ou inibido de exercer o poder paternal e, sendo caso disso, não exerce ao mesmo tempo este direito. Esta parte do impedimento ou inibição do exercício do poder paternal, enfim, são questões muito, felizmente, pouco vulgares, enfim, não deixando de acontecer, elas existem, mas felizmente não são vulgares. No outro dia havia uma mãe que dizia, olha, eu quero muito invocar esta possibilidade e nós perguntando, olha, mas então o outro cônjuge, que condição é que tem? Nós somos separados e o outro cônjuge não fica com a criança, portanto, não exerce de facto o poder parental. Mas é verdade que não exerce porque foi-lhe conferido e ele não quer fazê-lo, não é porque esteja impedido ou inibido, são coisas diferentes. Está bem? Pronto, no fundo este pai não estava de todo impedido ou inibido do exercício do poder paternal, porque isso tem que ser, na verdade,
são medidas efetivamente decretadas pela Segurança Social, pelos tribunais, não era esse o caso, não o fazia porque, enfim, não tinha interesse, não exercitava esse direito. Às vezes é preciso ter a noção de que são coisas um pouquinho diferentes. Pronto, para além desta redução, há também uma possibilidade de exercício de trabalho a tempo parcial, que também é muito pouco vulgar no nosso país. Eu aqui já não falo tanto na região, porque sei que não é uma questão que tenha a ver aqui com a minha região, mas tem a ver com, do ponto de vista nacional, ou seja, bem sabemos que, na verdade, o recurso ao trabalho a tempo parcial é raro, não é habitual, naturalmente, percebemos todos, porque tem reflexos na parte remuneratória e, portanto, é evidente que, tal como está definida, não é uma medida atrativa, porque tem reflexos imediatos do ponto de vista do trabalhador na sua remuneração, na sua retribuição. De qualquer forma, ela está prevista nestes termos, ou seja, um trabalhador com filho menor de 12 anos, ou, independentemente da idade, o trabalhador pai de criança deficiente ou com doença crónica, tem direito ao trabalho a tempo parcial. Portanto, mais uma vez, aqui o nosso código vem dizer que aqui não há uma baliza de idade, portanto, e diz que o trabalho a tempo parcial pode ser exercido por qualquer um dos progenitores ou por ambos em períodos sucessivos, já percebemos que o código utiliza sempre esta formulação, depois até de uma licença parental complementar. O que é que eu tenho que fazer se quiser beneficiar desta licença a tempo parcial? Eu tenho que requerer ao meu empregador, solicitando por escrito, com antecedência mínima de 30 dias. O prazo aqui é 30 dias antes do início deste gozo. Naturalmente que o código tem aqui algumas proteções. Bem, eu, enquanto trabalhador em regime de tempo parcial, não posso de maneira nenhuma ser penalizado em termos de avaliação, em termos de progressão na carreira. Há aqui especiais proteções para esta circunstância do trabalhador em regime de trabalho a tempo parcial. Uma última questão que queria trazer e que tem a ver também com estas modalidades de organização dos horários, o horário flexível. O que é que o artigo 56 do nosso Código diz? Diz que o trabalhador com filho menor de 12 anos ou, independentemente da idade, o trabalhador que seja pai de criança deficiente ou com doença crónica ou com ele vive em comunhão de mesa de habitação, tem direito a trabalhar em regime de horário flexível, podendo este direito ser exercido por qualquer um dos progenitores ou por ambos, na condição que já vos vinha dizendo. O que é este horário flexível? É o horário em que o trabalhador pode escolher, dentro de certos limites, dentro de certas balizas, as horas de início e de termo do período normal de trabalho diário. E é verdade que este regime tem que ser requerido, tem um requisito de forma, ou seja, tem que ser requerido por escrito, com a antecedência mínima de 30 dias. E, naturalmente, também que o trabalhador nesta condição não pode ser prejudicado em matéria de avaliação de progressão na carreira. Dizer-vos que, da nossa experiência, este é talvez o direito que levanta mais dificuldades de ser efetivamente operado e que maior nível de conflitualidade. Na verdade, nós sabemos que os nossos trabalhadores, em muitas situações, fazem apelo a esta possibilidade que está prevista no Código, mas que do lado dos nossos empregadores existe alguma dificuldade na sua aceitação e na sua operacionalização. E é talvez um dos direitos do ponto de vista da organização dos tempos de trabalho mais discutidos e com maior conflitualidade e até de situações que nos vão chegando, porque na verdade há aqui um interesse do trabalhador em escolher o limite horário em que pretende trabalhar, mas naturalmente não é preciso não esquecer que isto tem que de alguma forma também ser compatibilizado com os interesses da entidade empregadora para que não haja, enfim, prejuízo do ponto de vista da gestão e organização dos tempos de trabalho da empresa também. Pronto, eu do ponto de vista assim muito rápido, mas sem querer ser maçadora, sem querer ser demasiado estar aqui a falar de coisas muito técnicas, eram estes os apontamentos que trazia e que coloco naturalmente à vossa disposição para questões que entendam colocar. Muito obrigada, doutora Wanda. Foi muito esclarecedora e acho que ficámos todos a saber muito mais.
pelo menos houve aqui situações, novidades que eu não tinha conhecimento. Ontem já foi um dia também que fiquei a saber algumas coisas novas, hoje todos os dias estamos sempre a aprender. Não tinha conhecimento que podiam, às 5 horas, os pais podiam pedir, portanto, a redução de 5 horas, tal com o direito à amamentação, sabia, mas para a assistência não sabia o que é uma mais-valia. E não tenho conhecimento de ninguém que recorra a isso. Relativamente à redução, à flexibilidade do horário, há uma outra situação. Mas passava já de imediato, era para os pais, para ver se alguém queira fazer alguma pergunta. Pode levantar a mão, fazer sinal, tem alguma dificuldade de ver, mas portanto, junto na parte inferior do ecrã, vocês podem levantar a mão. Deixem-me também aproveitar para cumprimentar o Dr. Francisco Gouveia, no qual também mais uma vez agradeço a sua presença, que foi da Segurança Social, que já foi o nosso primeiro orador, que fica sempre aqui no nosso coração, e que também tem sido um elemento, tem sido de uma colaboração extremamente prestável, e está sempre disponível para qualquer dúvida dos nossos pais. E ele já esteve a partilhar no bate-papo o guia prático de subsídio de assistência, guia prático para o subsídio de assistência a filhos com deficiência, doença crónica ou doença oncológica. Não sei, tinha referido, queria fazer uma pergunta, começámos por si, eu penso que pode já abrir o microfone, é um gosto. Primeiro vê-lo, já tenho visto aí que já está em atividade na natação, e agora ouvi-lo. Todos, eu tinha uma questão a colocar e cumprimento a colega Wanda Caramelo, sou colega aqui do Serviço de Atendimento de São João da Madeira, acho que nunca falámos, mas tinha uma questão a colocar. O regime de Código de Trabalho também prevê que aquela questão dos 6 anos seja prorrogável desde que a criança estiver em estado terminal, certo? Ou seja, a licença é de 4 anos, podendo ser até 6, em caso de doença terminal sendo atestado por um médico, no caso de doenças oncológicas, a doença pode prolongar os 6 anos, correto? É isso mesmo, Dr. Francisco, tal e qual. Portanto, este limite temporal de 6 anos não existe ou deixa de existir na situação que descreve, ou seja, na situação de doença prolongada em estado terminal confirmada por atestado médico. É verdade que sim. E obrigada pela ajuda. Podia não ter, é verdade, não referi isso, mas tem toda a razão. Portanto, este limite deixa de se colocar nesta circunstância de doença em estado prolongada, em estado terminal. É exatamente esta a formulação que está lá. Tem toda a razão. E obrigado pela partilha do guia. Muito obrigada. Outra questão que eu coloco é aquela... eu faço estas questões que é no sentido de podermos, por vezes, agilizar, que a minha ótica sempre é do cidadão, não é? E então eu tento evitar que os pais, numa situação destas, que já têm tanto em que pensar, quanto mais andar a deambular por serviços públicos, por vezes, mesmo no próprio serviço, não sendo o serviço correto que deve prestar a informação, mas se pudermos darmos, digamos, uma luz sobre como devem operacionalizar, essa questão que colocou ali de assistência à doença crónica, isto tem que comunicar ao patrão com 30 dias de antecedência. É que muitas vezes o CIT abaixo ou a declaração médica é passada no imediato. Vou-lhe dar um caso prático, por exemplo. Uma criança com um problema oncológico, não é? em que fez tratamentos, está estável. Entretanto, vai à consulta, é verificado que os níveis não estão bem e a criança tem que entrar em recolhimento e tem que ficar com o pai de assistência. Portanto, é no imediato, não é 30 dias. O pai não tem, ou a mãe não tem os 30 dias de antecedência. Por isso a questão é, se essa situação
é para situações em que não há subsidiação por parte da Segurança Social, ou no caso de ser a subsidiação da Segurança Social, tem que ser também os 30 dias. Eu não sei se percebi bem, mas quando estamos a falar nesta questão do horário flexível... Não estou a falar do horário flexível. Estou a questionar, se não li mal, que os pais têm que comunicar à entidade empregadora com 30 dias de antecedência que vão ficar em assistência à doença crónica. Eu penso que li isso na sua apresentação, ou então li mal. Ok, na figura da assistência. Sim, é verdade, é verdade. É o que está estipulado no código. É a informação por escrito, com antecedência de 30 dias do início, da data do início e termo desta licença. Portanto, no fundo, a questão que está a colocar é, às vezes, a circunstância em concreto pode não ser compatível com este tempo. É isso que me diz. Ou seja, a assistência no âmbito desta licença pode ser muito mais urgente, diria eu, não ser compatível com esta espera de 30 dias. Nesse caso, o trabalhador ou trabalhadora poderão socorrer-se de outro mecanismo. Não vão utilizar o regime da licença. Portanto, eu, se pretendo vir a usufruir de uma licença, tenho que cumprir esta formalidade. Mas se, entretanto, a minha situação não é compatível com esta espera, eu posso, no entretanto, usar o regime das faltas, por exemplo, para assistência inadiável, de modo a que me preencha este tempo e depois eu consiga obter o gozo da minha licença, tendo cumprido todas as formalidades para o efeito. Eu até hoje nunca vi nenhuma entidade empregadora a negar a licença por da assistência, mas a verdade é que o pai, não pedindo os 30 dias, não comunicando com 30 dias, se ele hoje, o médico da especialidade, de emitir a declaração ou o certificado de incapacidade temporária de assistência à doença crónica, ele tem, tendo as condições, prazo de garantias, etc., tem equivalência, tem direito ao subsídio e equivalências por remunerações. É isto que nos está aqui a fazer um bocado de confusão. Mas eu fico contente que me diz as entidades empregadoras não têm levantado obstáculos quanto a isso. Quanto à figura da licença, o mesmo já não posso dizer quanto à figura do horário flexível, em que o mesmo tempo tem que ser necessariamente cumprido. E acredito que a falta de cumprimento de formalidades por parte do trabalhador requerente é muitas vezes, invocada pela entidade empregadora para obstar à possibilidade do uso do horário flexível. Certo, eu fico contente em perceber que quanto à licença as coisas não se passarão exatamente assim, e é excelente que assim seja. Mas a experiência diz-me que relativamente ao horário flexível ocorre muitas vezes o facto do trabalhador pretender gozar o horário, não cumprir as formalidades, nomeadamente quanto ao tempo de comunicação de antecedência que tem que fazer, é quase certo que a entidade empregadora vai usar esse argumento para obstar ao uso do horário flexível. Obrigado. Não sei se mais algum pai, mãe. Mas, Presidente, se alguém quer fazer alguma pergunta, temos 2 assistentes aqui na sala. Eu não consigo ver quem é que é. Pelos vistos está alguém com a mão, mas ainda não consegui ver. Adília Souza. Penso que... Eu peço ao Filipe se pode... e a Adília Souza, portanto, pode ligar o microfone e Sim, fazer... já liguei.
Já liguei. Olá, muito boa tarde. Muito boa tarde. Eu só queria questionar, porque fiquei com dúvidas de facto. Pareceu-me ter ouvido a doutora Wanda referir que o montante pago pela Segurança Social na situação de subsídio de assistência à filha, aquele que é conferido por 30 dias pela Segurança Social, portanto 30 dias no período de um ano, seria pago a 65% do valor de referência. Mas eu tenho ideia, e também posso estar errada, mas tenho ideia que recentemente saiu uma legislação que prevê o pagamento a 100% do valor de referência. Só queria tentar perceber se entendi mal aquilo que referiu ou se eventualmente haverá algum lapso. Eu não sei se serei indelicada se chamar à nossa conversa o Dr. Francisco. Se ele entender que sim, diz-me assim que não. Nós estamos aqui todos para trabalhar em rede. Exatamente. Tudo bem, sem problema. Temos que diferenciar as coisas. Uma coisa é assistência a filho, outra coisa é assistência a filho na doença crónica. E nós estamos a falar na assistência a filho à doença crónica. E, efetivamente, a doença a filho com doença crónica, que tem o limite dos 4 anos, prorrogável até 6, é os 65%. Quando está a falar na assistência a filho normal. Faltas, não é, Dr. Francisco? É o que nós chamamos de faltas. Faltas para assistência. Exatamente. Portanto, a assistência a filho, que não é como o filho constipou-se, não tem doença crónica nenhuma e a mãe ficou em casa 10 dias. Aí houve alteração legislativa, sim. Mas como estamos no âmbito de doença crónica, é isso que estamos a tratar. Porque imagine que tem 2 filhos, já não tem 30 mais 30, tem menos. E se esgota para um, depois pode esgotar o período todo. Ok? Agora, aí dá um bocado de margem. Para quem tem um filho, como estava a doutora Wanda a falar, pode ir ao limite dos 30 dias da assistência normal, sabendo que o filho tem a doença crónica, faz o pedido à entidade empregadora dentro do prazo e depois submete o pedido de doença crónica. Mas, como eu lhe tenho dito, como disse há bocado, em 18 anos de atividade profissional, nunca vi nenhuma entidade a negar uma assistência à doença crónica por entrada do requerimento. Muito provavelmente eles entregam um comprovativo de entrega na Segurança Social, ou a baixa, que o médico emite, ou cópia do requerimento, e efetivamente também mal seria se uma entidade empregadora negasse uma assistência a um filho com doença crónica. Penso que está esclarecida. Dúvida? Mais alguma pergunta? Temos ali uma mão, não sei o nome, mas sei que é para a Barg. Patrícia. Boa tarde, Patrícia. Sim, eu tinha uma dúvida relativamente à licença para assistência. No caso de menor com mais de 12 anos, em que é requerido um atestado médico. Eu queria perceber se esse atestado médico é um atestado que tem que atestar uma doença ou só o facto de ser uma deficiência. No meu caso particular, é uma criança com trissomia 21 e que foi adotada já com 12 anos, ou seja, neste momento tem 13, quase a caminho de 14, ou seja, não tem doença nenhuma, felizmente, e eu queria perceber se neste caso específico, se é possível ou não a utilização desta licença, porque falam de atestado médico e parece que pressupõe que tem que existir uma doença associada a a criança ter mais de 12 anos, e era isso que eu queria perceber bem este contexto. Obrigada. Muito bem. Então, se olharmos para o que está no número 2 do artigo 53 do Código, diz assim: caso o filho com deficiência, doença crónica ou doença oncológica tenha 12 ou mais anos, será o caso, a necessidade de assistência é confirmada por atestado médico. Olha, esta alteração é muito recente, eu diria que foi das últimas alterações do Código. Ela foi alterada agora em 2019, pela Lei 90/2019, de 4 de setembro. Portanto, no fundo, prevê a possibilidade do uso desta licença na circunstância que descreve, ou seja,
um menino com deficiência, doença crónica ou doença oncológica com 12 ou mais anos, desde que confirmada por atestado médico. É assim que está dito. Uhum. Não sei se isso encaixa naquilo que está... o Dr. Francisco também nos vai dar uma ajuda. É prática. É isso mesmo. Estão-me a ouvir? Sim. Na questão da deficiência, conforme está no guia prático que eu vos partilhei, a certificação da deficiência é dispensada se estiver a ser atribuída uma prestação por deficiência. Ok. Ou seja, se a criança recebe uma prestação do âmbito da segurança social, eu estou a falar, não no caso, regime de faltas com a entidade empregadora, mas como as situações não existe uma sem a outra, ou seja, não existe o âmbito da segurança social sem existir o Código de Trabalho, não é? Portanto, elas estão interligadas, embora, como disse a doutora Wanda, somos o mesmo organismo, mas pertencemos ao mesmo Ministério, mas estamos em organismos diferentes. Portanto, aqui é neste caso, eu aconselho sempre a leitura dos guias práticos que estão sucintos e esclarecedores. Portanto, aí no caso do médico certificar que tem uma doença crónica tal, tem a deficiência tal, certamente o menino tem um atestado de incapacidade multiusos. Não sei se recebe, se pediu já alguma prestação no âmbito da deficiência. Já. Está atribuída. A minha dúvida era o termo atestado médico. Eu pensava, estava com a dúvida se o atestado implicaria a existência de uma doença. Não sabia que apenas por o facto. No âmbito da segurança social, o médico tem que, digamos, justificar que existe aquela deficiência e que há necessidades inadiáveis para a assistência permanente à criança, não é? Portanto, isso é numa situação... a prática que tenho mais nessas situações é nas situações dos miúdos de oncologia, em que esses têm que ficar acompanhados em casa, ou internamentos. A questão da deficiência vai um bocado, também os médicos têm um bocado de dificuldade o que é preciso estar de assistência ou não. Se o menino vai para a escola, não faz sentido também estar de assistência. Claramente. Certo? Por vezes, no caso está em ensino doméstico. Para prestar apoio. Pronto, aí já é diferente. Por exemplo, a criança se tem que ficar em casa, por questões até inerentes até à deficiência, portanto, há alguém que tem que lhe prestar assistência. Portanto, aí o médico, a declaração pode ser emitida e pode ser feito o pedido à Segurança Social. Muito bem. Obrigado. Fiquei esclarecida. Obrigada. Mais uma vez, obrigada pela participação. Juntos somos mais fortes. Isso mesmo. Não sei se há mais alguma pergunta. Se não, enquanto as pessoas pensam, temos algumas perguntas dos enquetes e colocava à disposição deste magnífico público e agradecer que respondessem, que assim ficámos a conhecer melhor uns aos outros. A primeira pergunta é o local de residência, se é Santa Maria da Feira ou fora. Ainda temos aqui elementos que não vivem com Santa Maria da Feira. Em termos de qualidade, estão a participar, a maior parte são encarregados de educação, profissionais da saúde, que é outro parceiro também muito importante que tem, também está sempre presente nestes grupos de trabalho, professor e outro. Portanto, maior peso são os encarregados de educação. Muito obrigada pela vossa participação. Mais à frente, depois, ainda temos outras... Podemos já para seguir, não? Eu então pedi ao Filipe
para colocar uma... Então, primeira pergunta. Deseja continuar a assistir a estas sessões dirigidas a pais, familiares, amigos e técnicos que lidam diariamente com crianças com necessidades especiais? Portanto, para sabermos se estamos no bom caminho ou se andamos aqui. E quais os temas que desejaria ver tratados nos próximos encontros cuidadores? Se é cuidados de saúde para crianças e jovens com deficiência em idade escolar, apoio psicológico para pais e adotantes, ou direitos das crianças com deficiência nas aprendizagens escolares. Portanto, são estes os 3 temas. Eram 4, exato. O meu computador deve ser mini, não vou virar. Ou outro tema é a transição de crianças jovens com deficiência da escola para o mundo do trabalho. A transição, peço desculpa, transição das crianças ou jovens com deficiência entre o mundo escolar e o mundo do trabalho. Pronto, são estas 4. Vamos aguardar para ver os resultados. E então temos, e que já podemos então anunciar que o próximo tema será os direitos das crianças com deficiências nas aprendizagens escolares. Pronto, os outros 3 temas depois virão na próxima enquetes e depois iremos acrescentar mais. E acho que é unânime, vamos continuar com estes encontros. Nesta fase iremos continuar via Zoom, mas estamos ansiosos para nos encontrarmos presencialmente, porque também é muito importante este contacto, e em particular ver os vossos filhos, que também a gente quer estar com eles. Muito obrigada, e agora penso que já deve haver aí muitas perguntas a aguardar. Isto foi só para aquecer. Temos ali uma menina tão bonita a aparecer no nosso quadradinho. Não temos mais perguntas? Confirma-se? Pronto, posto isso, não sei se uma última palavra, se a doutora Wanda deseja... Obrigada, doutora Cristina. Sim, dizer-vos que a ACT, na verdade, está disponível para vos ajudar, quer do ponto de vista da informação. Nós temos uma ferramenta que se chama Balcão Digital. Qualquer questão que queiram ver esclarecida, podem colocá-la através desse balcão digital que está na nossa página da internet, quer através de um pedido de intervenção mesmo, a denúncia. E isso também poderão formulá-lo através da nossa internet, numa caixinha verde que diz mesmo queixas e denúncias ACT. Portanto, é só acederem e formularem o vosso pedido, preencherem os dados que lá estão, enfim, dar-vos a garantia de que a ACT está de forma muito vincada, obrigada ao dever de reserva e sigilo, portanto, todas as vossas questões colocadas ou pedidos de intervenção são escrupulosamente guardadas do ponto de vista da reserva e do sigilo do acesso. Pronto, só esta nota. Portanto, estamos disponíveis, quer do ponto de vista da informação, quer do ponto de vista mais da intervenção inspectiva, para o que entenderem adequado, é só entrarem na nossa página e formularem os vossos pedidos. Pronto, doutora Cristina, no fim, agradecer o convite e naturalmente deixar uma homenagem muito sentida a estes pais, que eu tenho a certeza que orientam os seus meninos com o coração cheio, e tenho a certeza que quem faz assim merece muito ser feliz, portanto sejam muito felizes, bem-ajam por me terem ouvido e muita saúde. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Wanda. Eu também com o coração cheio que recebemos aqui, que partilhamos com todos. Dizer-vos também mais uma vez um gosto enorme estar aqui a partilhar. É mais um parceiro que vai ficar no nosso coração, doutora Wanda Caramelo. Há sempre outro parceiro que
Agora vocês vão se sentir muito mais à vontade quando tiverem alguma dúvida, tiverem alguma preocupação, tiverem a necessidade de até denunciar alguma situação, com toda a certeza já sabem que há ali um coraçãozinho nosso também, a doutora Wanda, e torna-se tudo muito mais fácil. Ao doutor Francisco Gouveia, mais uma vez também agradecer a sua presença, também a Segurança Social, também já é também nossa parceira, através do seu braço. Faço parte. Exatamente. Por isso, muito obrigada por continuar a estar presente connosco. A todas essas tirinhas, a questão aqui neste ecrã, que não pode ser, não é possível neste momento estarmos de uma forma presencial, dizer-vos que vamos continuar a trabalhar, continuar a lutar para que as nossas crianças, os nossos jovens tenham as mesmas condições que não têm, mas temos que continuar a lutar para as nossas crianças e jovens terem as mesmas condições a tudo e tornar também a vossa vida muito mais confortável, com melhores condições e porque amor vocês têm muito para dar, mas com mais conforto serão sempre muito mais felizes. Portanto, resta-nos dizer que estamos cá para em conjunto tornarmos uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade mais solidária, uma sociedade mais feliz. Por isso, obrigada, também deve ser o vosso trabalho, o vosso empenho, estarem aqui, estamos a ajudar também a construir um mundo melhor. Continuação, bom fim de semana, descansem, relaxem, porque a situação não está fácil, mas também temos com segurança, mas também temos que relaxar e descansar. Portanto, um bom fim de semana para depois, segunda-feira, continuarmos com esta luta que ainda vamos continuar a ter. Tá? Um bom fim de semana para todos. Sejam felizes. E obrigada à nossa intérprete. Eu estava sem som. Não, ainda se ouve, ainda se consegue ouvir. Bom fim de semana.